Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Essa reunião aqui, ou essa aula, né, melhor dizendo, ela tem a finalidade de nós resgatarmos o conteúdo que foi colocado para vocês nas duas últimas aulas, mas houve aquela interrupção no clipe aula, tá certo? Pela minha tabela aqui, nosso último encontro se deu no dia 28, às 18 horas. E o penúltimo encontro se deu no dia 21, dia de Tiradentes, também às 18 horas. Nesses 2 dias, 21 e 28, as aulas não ficaram muito legais, certo? Então, a gente vai tentar resgatar essas duas aulas. Vamos começar primeiro com sociologia, falar sobre o sociólogo Max Weber. Vamos falar da segunda parte. Devemos lembrar que a sociologia de Max Weber fala sobre a ação social, e ele vai mostrar que essas ações sociais têm 4 tipos ideais para nós classificarmos: a ação racional com relação a valor, a ação racional com relação a fim, a ação irracional. Essa irracional, ela é tanto com relação à tradição, como em relação a sentimentos, a afetos. Então, ação afetiva e ação tradicional. Essas duas últimas são irracionais. Tá, o que a gente vai discutir hoje é um assunto que tem a ver com política, burocracia. Max Weber pensa que política não é algo racional, mas ele pensa também que é possível buscar uma racionalização da ação política. A ação política é da área da passionalidade, mas precisamos de um Estado e de um Estado que funcione. Então, a funcionalidade do Estado se dará na medida em que buscar-se a racionalização da ação política. Então, vamos aqui atrás do nosso conteúdo e, adquirindo esse conteúdo, a gente vai, então, debater esse assunto. Vamos aqui, tal, cadê você? Vou procurar aqui no computador para achar esse conteúdo aqui. Vamos nessa. Não veio. Então, vamos ver se nós temos aqui um outro caminho. Esse caminho não deu. Vamos ver se a gente tem um outro caminho aqui. Ok. Então, vamos lá. Bom, acredito que agora vai dar. Deu. Muito bem. Temos aqui agora o conteúdo que eu estava procurando para vocês aí. Então, nós estamos, como eu já falei inicialmente, discutindo o pensamento social de Max Weber. Como já falamos das ações sociais, vamos falar agora sobre a questão da política. Essa é a segunda parte. Essa aula aqui é uma aula que foi dada no dia 21, como eu já disse, do mês passado, mas ficou muito legal. Então, vamos lá. Primeira questão a gente já falou aqui, a questão da política e a questão da ciência. O que eu posso falar para vocês sobre a política? A política é da esfera do irracional. A esfera política é irracional, influenciada pela paixão, pela passionalidade. E ele diz que isso não pode ser pensado de forma científica. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: olha, pensadores outros, anteriores ao próprio Max Weber, principalmente Nicolau Maquiavel, pensou a política de uma forma científica. Ele disse: a ciência é racional e imparcial. Isso não harmoniza com uma política que é irracional e é da área da paixão. No entanto, o Estado precisa funcionar. Então, vamos pensar da seguinte forma: se precisa funcionar e a política é uma das coisas mais importantes dentro do Estado, mas é irracional, então vamos buscar essa racionalização. Mas como essa racionalização se dará? Então, vamos ver as teorias burocráticas, ou teoria burocrática da administração. Essa é a política levada à condição de racionalidade. Bom, a política, o que é isso? Weber buscou separação entre a ciência e ideologia. A política está no campo da ideologia, não está no campo da ciência. A esfera política é irracional, como nós já falamos. A finalidade ideal da ação política é a instituição e perpetuação do poder. Primeira coisa que a gente tem que pensar é: a política é do campo do irracional? É, mas precisamos ter um Estado que funcione. Então, nós temos que pensar que a política, mesmo sendo da esfera da irracionalidade, ela tem uma finalidade. Qual seria a finalidade?
seria instituir e perpetuar o poder. Então, entendemos que a ação política é uma ação de poder. É uma ação, como diria Michel Foucault, onde o poder está sendo disseminado, está sendo propalado por todos nós na microfísica do poder. Michel Foucault vai dizer que o poder não está centralizado. Todos nós somos vetores desse poder. Mas o que é poder? Probabilidade de impor a própria vontade dentro de uma relação social. Napoleão Bonaparte, Mahatma Gandhi são exemplos de homens que exerceram poder. Poderes de forma diferente. O poder de Napoleão era um poder armado, enquanto que o poder de Mahatma Gandhi era um poder de negação, era um poder de desmobilização. Mobilizar para desmobilizar. Mobilizar no sentido de arregimentar pessoas, desmobilizar no sentido de mostrar que o Estado, sem o indivíduo, sem o cidadão, ele não é nada. E aí havia uma chamada resistência pacífica, ou a desobediência civil por meio da passividade. Ok. E aí, pensando então que política é autoridade, vamos falar de tipos de autoridade. Quantos são os tipos de autoridade? São 3 os tipos de autoridade. Essas autoridades têm que ser bem analisadas porque as 3 são importantes para o exercício da política enquanto organizadora do Estado, enquanto burocracia. No entanto, só uma tem legitimidade. As outras 2 podem participar, podem estar juntas, mas não são legítimas. Por quê? Porque não dá para confiar nela. Está se buscando uma racionalização da política, que não é do campo do racional, já disse várias vezes. Bom, vejamos a primeira autoridade, é a tradicional. O que é uma autoridade tradicional? Em que ela está alicerçada? Ela se baseia em tradições e costumes e práticas passadas de uma cultura. Portanto, você está muito mais preocupado em seguir o que já está estabelecido do que entender os novos tempos, os novos desafios, as novas necessidades. Pode ser encontrada nas figuras dos patriarcas, dos anciãos, principalmente das sociedades antigas, apesar de ainda hoje existirem, tá certo? Então, a figura dos anciãos, a figura dos patriarcas, são figuras que evocam essa questão da autoridade tradicional. Essa autoridade é importante, ouvir os avós, os bisavós, os pais, mas precisamos entender que o mundo tem uma dinâmica, e essa dinâmica não está muito presa ao que já foi, está sempre propondo coisas novas, diferentes, transformadoras. A autoridade carismática é um outro tipo de autoridade muito comum. No entanto, ela tem um fôlego muito curto, ela é de uma efemeridade latente, baseada nas características físicas e ou de personalidade do líder em questão. Veja, ela está muito mais calcada na figura de quem governa. A figura de quem governa causa essa impressão boa ou negativa. E o Brasil e a América Latina como um todo é um grande celeiro, é um grande espaço para esses tipos de experiências fundamentadas na autoridade carismática. Quem ganha a eleição se acha dono do poder. E sempre diz, eu estou aqui legitimamente colocado pelo povo. Só que o que procura fazer, no mais das vezes, é governar de acordo com seus próprios interesses, usando, quando necessário, o povo como álibi, né? Ou seja, em nome da defesa da democracia, eu vou agir antidemocraticamente. Autoridade regional legal. Das 3, esta, para Max Weber, é a mais importante. Por quê? Porque ela traz uma racionalidade. E, além de trazer uma racionalidade, ela traz o intuito de uma legalidade. Então, é diferente do carisma, que é fundamentado na personalidade. É diferente da autoridade tradicional, que é fundamentada... é fundamentada na questão das tradições, naquilo que já está estabelecido nos marcos mais antigos, tá certo? Você vai, por exemplo, ver uma partida de futebol no Beira-Rio, um Grenal, e você vai perceber de forma muito clara a bandeira do Rio Grande do Sul presente nas arquibancadas. Eles estão no território deles, mas ainda assim estão fazendo a propaganda do seu próprio território. E por que isso? Porque há no gaúcho um sentimento de identidade muito grande com a terra, com as tradições. Muita coisa se deixa de fazer, para o bem ou para o mal, em nome das tradições. No entanto, o que o Estado precisa é de uma racionalidade e de uma legalidade.
Vejamos que características são essas. É garantida por regras e normas oriundas de um regulamento. Sabe uma coisa? Quando você está diante de mitos, falar dos mitos gregos, eles são muito belos, mas no início, os primórdios da mitologia grega, a tradição de passar de pai para filho essas culturas, esses princípios, essas crenças, eram orais. Então, você tem lá o poeta Rapisodo, que ele anda nas ruas tocando lá seu instrumento de som e cantando e decantando os feitos heróicos dos deuses. Mas, com o passar do tempo, começa a escrita a se impor, a se fazer presente, a se fazer respeitar. E o que faz a escrita? A escrita permite uma crítica, permite uma comparação, permite um desafiar, um questionar. Então, no caso aqui, quando você tem regras e tem normas e elas estão dentro de um regulamento, as pessoas, para mudar, elas têm que dizer o que estão mudando, por que estão mudando, para que está mudando. Uma pessoa carismática, ela não precisa, não. Parece que tudo que ela fizer está correto. Lembra quando você tem um tio, uma tia, um sobrinho, um irmão, você gosta muito dessa pessoa. Essa pessoa comete erros e exageros. Sabe o que você vai dizer? O jeito dele é assim, o jeito dela é assim. Mas quando um inimigo ou um desconhecido faz muito menor do que isso, você fica altamente chateado. Por que essa tolerância com um e essa intolerância para com o outro? É porque o outro goza da nossa simpatia, é porque o outro é carismático, né? Ou o outro faz alguma coisa absurda, mas ela é minha mãe, mas ele é meu pai, mas ele é o professor, ele é o policial, e daí as tradições se mantêm. Não, no caso da autoridade legal, a garantia tem que estar em regras, tem que estar em normas, isso tem que ser claro, e isso tem que servir para todos, para quem governa e para quem é governado. É reconhecida e aceita pelo grupo, ou seja, pela sociedade. É a Constituição. Deve-se seguir os comandos da pessoa que ocupa o cargo, independente de quem seja. A autoridade está no cargo e não na pessoa que o exerce. Ou seja, desautoriza que a autoridade se fundamente no carisma. Você vê o Evo Morales na Bolívia. Chegou como representante dos povos andinos, dos povos indígenas da região, que tanto fez, tanto quis para melhorar para esse tipo de grupo, para esse tipo de etnia, que acabou não conseguindo fazer nada. Teve que fugir para o México. Por quê? Perpetualizou-se no poder, buscou o poder pelo poder. Sabe qual é a ideia de todo caudilho, de todo ditador inicial? É fazer o melhor para o povo. Esse é um discurso perigoso. O fascismo começou por aí. Aí você pega o nazismo também, não foi muito diferente. Mas, enfim, a história está aí para nos ensinar, embora não sejamos muito bons para aprendermos. Ok, a burocracia, então, ela se coloca como uma necessidade de regimento de Estado em um Estado que funcione. Daí a necessidade de uma racionalização daquilo que racional não é, que no caso é a política, que é uma forma de exercer poder, domínio, controle sobre o grupo. Portanto, um Estado burocrático ele terá algumas características, divisão de funções e tarefas feita de forma racional. Ou seja, as tarefas e as funções têm que ser feitas com uma finalidade. A racionalidade ela dá sentido às coisas. Ah, mas eu estou aqui porque eu sou irmão do fulano. Eu estou aqui porque eu sou uma pessoa muito legal. Não, você tem que estar aqui porque sua função aqui é importante e você sabe desempenhá-la. Sustenta-se rigorosamente em regras e normas específicas, já falamos disso. Tem o objetivo de permitir a execução das atividades necessárias para se alcançar os objetivos da organização. A hierarquia é definida por regras explícitas. Nada de oculto, nada de secreto, não é maçonaria, não. O negócio tem que estar aberto para todo mundo ver. Sabe aquela coisa de transparência? Uma das coisas que todos os governos, de direita, de esquerda e de centro, uma coisa que eles têm dificuldades é como tornar-se um governo do povo, pelo povo e para o povo. Portanto, um governo transparente. Bom, burocracia. Quais são as vantagens e quais são as desvantagens de uma burocracia? Bom, primeira coisa que você vai pensar é que a burocracia torna o Estado muito mecânico. Essa é uma crítica. Também torna o Estado muito estruturalista. E, por último, é extremamente objetiva. Sabia que se você se relacionar com alguém que tem essas três características, você simplesmente vai achar que vai estar diante de um motor, né? E, por último, tem o formalismo aqui embaixo, ó. Formalismo. Então,
então, o que seria esse mecanicismo? A teoria burocrática possui uma postura altamente técnica e mecanicista. Ou seja, o funcionamento do Estado é mais importante que a necessidade do indivíduo ou a necessidade de alguns grupos. Tá? Isso é bom, isso é ruim, porque às vezes, por exemplo, há uma verba destinada, digamos, para o carnaval, esse dinheiro já está destinado porque é de uma fundação, de não sei o quê, enfim, né? Um projeto cultural tem lá cerca de 5 milhões, 10, 15, 20, voltado para a divulgação dessa festa popular, de apelo, de anseio popular. No entanto, você percebe que a saúde, a segurança, a educação, o transporte público está precário. Esse dinheiro não resolveria, mas ajudaria. Mas você não pode tirar, porque ele já está destinado para uma outra questão. Embora o povo esteja passando por necessidades mais prementes do que se divertir, no entanto, o dinheiro da diversão está garantido. E ninguém garante que o da saúde vai estar. Então fica uma coisa muito mecânica, estruturalista. A teoria burocrática preocupa apenas com a estrutura e seus conjuntos, cargos, funções. Tá? Então, o indivíduo, mais uma vez, é colocado em segundo plano. Né? Quando você não serve ao propósito da máquina, você está fora. Está doente, está fora. A idade chegou, está fora. É novo demais, está fora. Enfim, a coisa fica muito na base da estrutura. Quais são suas credenciais? Se você não as tiver, você não conta. Você vira um número, deixa de ser indivíduo. Na teoria burocrática, o comportamento pessoal das pessoas não é levado em consideração. O indivíduo deixa de ter essa proeminência. E, por último, na teoria burocrática, muitas vezes há excesso de rigidez e a lentidão na execução dos processos. Quando, por exemplo, um governo, um prefeito, um presidente quer comprar determinado produto, sei lá, vacinas, seringas, medicação, tem que fazer licitação. Só que o processo de licitação, apesar de ser o melhor dos sistemas, porque faz com que os preços sejam melhores para o Estado e que as pessoas, a partir de uma livre concorrência, possam oferecer qualidade, preço e serviço, ele também é lento. Ele precisa de um edital, ele precisa de um tempo, ele precisa de uma execução, de uma fiscalização, e às vezes a necessidade ela é premente. Então, se não funcionar bem harmonicamente, pedir por antecipação, a coisa complica. Se pedir antes demais, pode estragar. Prazo de validade vencida. Se deixar para pedir tarde demais, pode simplesmente faltar. E aí algumas coisas podem acontecer, como mortes, etc. e tal. Bom, quais são as vantagens? As vantagens são poucas, mas elas são poucas, mais significativas. Seriam consistência e eficiência. Quem é que não gosta, ainda mais numa sociedade como nós vivemos, uma sociedade muito rápida, sociedade em que quase não há tempo para mais nada, ninguém quer esperar, né? A comida chega na sua casa, na hora que você marcou, chega quente, você consegue falar com as pessoas em tempo real, na hora que você precisa falar com ela, na maioria das vezes. Então, um Estado que funcione se assemelha-se a isso. Então, consistência. Você pode ir morar no exterior 10 anos, quando você volta, o país que você deixou está melhor. Só que o Brasil é muito capcioso pensar isso, né? E eficiente. Ou seja, as coisas funcionam, o sistema público de saúde, educação funciona. É isso que a burocracia tem como finalidade, proporcionar, embora não seja isso que esteja acontecendo. Bom, agora nós temos aí a ética protestante, o espírito do capitalismo. Que ideia é essa? Que é a ideia que ele vai trazer, a ideia final da nossa aula, ele vai trazer o seguinte, olha, os católicos e os protestantes tiveram posturas muito específicas diante dessa questão do capitalismo, né? Então, como foi a ética dos católicos, como foi a ética dos protestantes? Dito de outra forma, por que os protestantes, pelo menos em alguns lugares do mundo, se deram melhor do que os católicos? Vejamos, a moral é determinante no mundo do capitalismo. Se você prestar muita atenção, você vai ver que o catolicismo evitou essa questão do capitalismo logo no início, porque dizia que a avareza, ou seja, emprestar dinheiro a juros, transformar tempo em dinheiro, tudo isso era pecado. Os protestantes, que também são desse período aí, um pouco depois do surgimento do capitalismo, mas bem no seu momento de desenvolvimento, né? Ainda não tinha chegado à sua maturidade, que eu penso que só tenha acontecido a partir da Revolução Industrial, o protestantismo ele começa a pensar diferente. Você tem ali pessoas que entendem que, primeiro, o trabalho dignifica o homem. Isso é um pensamento muito próprio do burguês, mas também muito próprio da igreja protestante, porque Paulo diz, aquele que não trabalha, que também não coma. Opa, peraí.
E mais, a prosperidade baseada no individualismo e na livre iniciativa do burguês também encontra espaço dentro da Bíblia, porque você vai encontrar ali passagens da Bíblia que vai te dizer que homens prosperaram, homens enriqueceram, e isso é sinônimo da bênção de Deus, a saber, Abraão, Isaac e Jacó. Então, é essa a ideia. Nesta obra, Weber investigou as conexões existentes entre o protestantismo e o comportamento de seus adeptos em relação ao capitalismo moderno. O sociólogo realizou um importante estudo sobre como a religião, especialmente o protestantismo nos Estados Unidos da América, foi um fator importante para a consolidação do capitalismo. Ou seja, o capitalismo chegou, como chegou, aonde chegou, do jeito que chegou, em larga medida, graças ao protestantismo. É o que Max Weber vai nos trazer. Para Weber, a religião protestante possuía maior identificação com a produção de riquezas, justamente por valorizar o mérito pessoal e entender o trabalho como meio de valorização espiritual. Quem não trabalha, que não coma. Foi exatamente isso que o apóstolo Paulo falou sobre a questão do apostolado. Muitos se chegavam, se colocavam, mas não queriam contribuir, ajudar, porque não recebam nada também. Weber achava que o catolicismo tradicional poderia ser um fator impeditivo para o desenvolvimento e prosperidade econômica de países que praticavam aquela religião. Ora, se isso é verdade ou não, fica aí para você discutir. Mas uma coisa é certa, os países majoritariamente católicos, principalmente na América Latina, não foram para lugar nenhum no que tange a questão econômica. São países sempre periféricos, são países, à época, terceiro-mundistas, hoje são países que estão buscando um lugar, um espaço na parte central do globo. Tá certo? Gente, vou terminar nossa aula aqui. Abraços para vocês. Ainda estou devendo segunda aula, que é a aula do dia 28, que é sobre os sofistas, e em breve vou gravar e vou enviar para vocês. Beijo, tudo de bom, hein? Ok, estamos terminando essa aula. Beijo para vocês. Obrigado pela participação. Vou mandar para vocês essa aula, vou mandar para a escola manda para vocês. E a segunda aula vai ser sobre o sofista, tá ok? Abraço, vamos encerrar. Abraços.